Olá a todos, sejam bem-vindos a essa videoaula. Meu nome é Abel Moreira, sou estudante do curso de Letras Português EAD da Universidade de Brasília, Universidade Aberta do Brasil. E esse vídeo, ele configura-se um trabalho desenvolvido no âmbito da disciplina de Projeto de Extensão 2, orientado pelas professoras doutora Ormezinda Ribeiro e a professora Ismênia Santana. O tema do trabalho consiste em falar sobre a produção textual e a relação que a produção textual tem com as funções cognitivas, as funções executivas, os desafios e as possibilidades na formação de estudantes escritores nas séries finais do ensino fundamental primeira fase. O objetivo dessa videoaula consiste em apresentar uma proposta que articula o ensino de produção textual e as funções executivas e como essas funções executivas elas podem ser possíveis aliados para o ensino e aprendizagem, né, da produção textual nessas séries do ensino fundamental. Então, na introdução do trabalho, durante as realizações das pesquisas, eu parti do princípio da escrita como uma prática social situada e que a produção de texto ela é uma prática para além do social, política e comunicativa. E ela envolve diversas estruturas, organização, conhecimentos, sentidos e também como os contextos podem influenciar nesse sentido. Na introdução, eu trago alguns dos aparatos legislativos que falam sobre o tema, como é o caso da LDB, de 1996, e a BNCC, né? Esses dois documentos, eles servem, então, de diretrizes básicas que orientam qual o trabalho e os conhecimentos e habilidades devem ser desenvolvidos nos estudantes dessa série em que eu fiz o recorte, né? Do ensino fundamental. E aqui eu quero dar destaque para as séries finais do ensino fundamental primeira fase. Então, as funções executivas nesse sentido, eu busco fazer uma interface da relação entre texto, contexto, produção textual e neurociência, buscando nos estudos desenvolvidos na área da psicologia da educação, voltados para essa dimensão da produção textual, das funções executivas. Então, eu vou buscar referência ali no conceito de planejamento, de organização, monitoramento, autorregulação e revisão, buscando também apoio do desenvolvimento da autonomia e da criticidade na produção textual. Partindo do princípio de que a escrita ela consiste em um processo cognitivo complexo. No Fundamentação Teórica, eu vou buscar em Soares o conceito de escrita como prática social significativa. A autora argumenta que o ensino e a aprendizagem dos textos, ele deve ter como parâmetro inicial o trabalho com os gêneros textuais, explorando cientificamente suas estruturas, seus conceitos, sua utilização no cotidiano. Em interface com Soares, eu busco também diálogo através de Oliveira, 2002, que destaca que escrever é um ato situado e que os contextos vão influenciar diretamente a nossa tomada de decisão na produção desses trabalhos, na produção escrita. Vou buscar em Gazzaniga, Diamond e Castillo o conceito de funções executivas como habilidades cognitivas centrais que devem ser desenvolvidas no homem, né, no ser humano, buscando êxito e satisfação pessoal nas suas realizações. Para fundamentação teórica,
Buscamos em Castilho e Gazzarani a definição do conceito de funções executivas, que, segundo os autores, são um conjunto de capacidades cognitivas que permitem o sujeito a planejar, monitorar e executar ações intencionais voltadas para a realização de uma meta específica. Segundo Fuentes, as funções executivas podem ser compreendidas como funções mentais superiores, fundamentais para a regulação e o autogerenciamento do comportamento. Essas funções possibilitam que o indivíduo controle os seus impulsos, tome decisões conscientes e organizadas, de forma a atender às suas expectativas e demandas. Para Diamond, as funções executivas se estruturam em torno de 6 construtos principais. De acordo com o autor, ele destaca 3 habilidades fundamentais, que são a memória de trabalho, que permite manter e manipular as informações mentalmente, a flexibilidade cognitiva, responsável por adaptar os pensamentos e as estratégias utilizadas para alcançar determinado objetivo, e o controle inibitório, que ajuda a resistir e a controlar os impulsos e distrações que tentam impedir que você chegue a esse determinado e cumpra esse determinado objetivo. Existem também outras 3 habilidades que são consideradas relacionadas ao campo complexo das funções executivas, que dependem da integração de outros processos básicos, como, por exemplo, o planejamento, a resolução de problemas e o raciocínio lógico. Esses 3 componentes, eles atuam de forma coordenadas e são especialmente relevantes no contexto de produção textual, pois eles contribuem para que o sujeito consiga organizar as ideias, formular estratégias discursivas de persuasão textual, de coerência, da organização estrutural do texto, e que também consiga avaliar as alternativas linguísticas necessárias para que consiga alcançar, né, o diálogo com quem esse escritor está querendo conversar, do assunto que ele está querendo tratar. E principalmente no sentido de manter o foco durante o processo de produção e intervenção comunicativa ao longo do processo de escrita. Ao longo da pesquisa desse projeto de intervenção, eu busquei trazer o diálogo com as referenciais teóricos e os estudos desenvolvidos, principalmente no sentido de desenvolver em nós, professores, o processo de consciência, de integrar, né, a nossa prática pedagógica sobre o ensino e aprendizagem de produção textual, juntamente com as funções, os estudos sobre as funções executivas, no sentido de que as funções executivas podem ser valiosos recursos pedagógicos durante o processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita no ensino fundamental, primeira fase. Então, é importante que os professores, durante suas práticas pedagógicas, buscam integrar esses processos na realização de suas aulas, no sentido de trazer atividades, revisar juntamente com o aluno, desenvolver pesquisa, ler sobre o gênero, desenvolver perguntas, principalmente, gente, para além de buscar as respostas, é importante a gente fazer perguntas, fazer boas perguntas para ser desenvolvidas boas pesquisas. Então, é nesse sentido que as funções executivas podem nos ajudar nesse sentido, podem ser aliadas nesse sentido do desenvolvimento da competência escritora nos estudantes. A metodologia utilizada para a realização da pesquisa, do trabalho e desenvolvimento dessa pesquisa, né, dessa intervenção, foi a revisão bibliográfica com referência em Prodadov e Freitas e Fonseca, partindo também da produção de uma videoaula, que é essa que eu estou gravando agora, como um recurso formativo para os professores, e buscar refletir sobre como essas duas frentes, a produção textual, né, e a neurociência, pode nos ajudar para desenvolver aulas
que busquem desenvolver as capacidades desses estudantes, né? Habilidades de escrita importantes para o seu uso social. Durante essa metodologia, busquei analisar a estrutura entre esses conceitos, buscando na produção textual o que os pesquisadores falam sobre a produção textual e também o que os pesquisadores, os teóricos, falam sobre as funções executivas e a interface entre esses dois temas, buscando conceitos mais prática pedagógica. As estratégias pedagógicas que podem ser utilizadas durante esse processo de produção textual estão diretamente relacionadas à etapa da investigação científica, que consiste em desenvolver boas perguntas, levantar boas hipóteses, revisar, compartilhar, pesquisar, desenvolver momentos de compartilhamento dessas pesquisas, desse pensar sobre esse processo. No que diz respeito à produção textual, principalmente integrar a prática, a mão na massa em produzir os textos, deixar com que os estudantes produzam seus textos, revisem seus textos, conversem sobre os seus textos e principalmente divulguem, comuniquem seu texto com os outros colegas, com os professores, com a família. Isso são estratégias essenciais desse processo. Não vou trazer aqui uma receita pronta, né? Mas eu vou dizer que as etapas devem incluir principalmente o processo de investigação científica, buscando planejamento, escrita, revisão e reescrita. E principalmente mediação, intervenção, tanto da colaboração aluno-aluno, como professor-aluno, família-aluno, bem como a reflexão autoral por parte dos produtores, dos estudantes escritores. Para concluir essa apresentação, eu queria retomar a reflexão de como é essencial a integração entre os estudos desenvolvidos no campo da neurociência, interface com a educação e especificamente no que diz respeito ao ensino e aprendizagem de produção textual. Essa videoaula, ela tem como objetivo e caráter formativo, né, de divulgar e compartilhar, buscar refletir com outros profissionais da educação sobre essas duas áreas do conhecimento e como elas podem juntas contribuir nesse processo de ensino-aprendizagem. E principalmente no sentido de que um ensino de escrita crítico, reflexivo e inclusivo, principalmente, que respeite os processos de desenvolvimento dos estudantes, deve buscar a enxergar o sujeito em sua totalidade, em sua completude, considerando que, assim como ele é externo, ele também é externo, e que fatores internos e externos podem influenciar nesse processo de ensino, aprendizagem e produção de escrita. Eu agradeço a todos vocês por terem participado, assistido essa aula. Estou muito feliz e vou deixar meu contato aqui. Caso tenha contribuições sobre o tema, podem entrar em contato comigo. Obrigado a todos.